Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Quero primeiro agradecer a casa que está fazendo 22 anos. Parabéns a todos os trabalhadores, a equipe física e a equipe espiritual também, porque uma casa é muito importante, é uma luz no caminho. Agradeço o convite em nome dos dirigentes, em nome de todos aqui da casa. E pela primeira vez nós estamos aqui em Extrema para falar do Evangelho de Jesus, para falar da doutrina, para falar de nós mesmos, numa noite fria, não é verdade? Então, queria agradecer a cada um de vocês que aqui está, que escolheu esta noite de sábado para estar aqui conosco. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, não é verdade? Mas escolhemos aqui desfrutar este pedacinho do céu, neste momento. Quero agradecer a minha família que aqui está também, nossos amigos de Valinhos que me acompanham, e hoje vamos falar de um assunto que muito nos interessa enquanto espíritos encarnados, que é sobre a felicidade. É uma palestra bastante descontraída, então eu espero que a gente se emocione na noite de hoje, neste aniversário da casa. Espero que a gente dê risadas também, que a gente aproveite a noite, faça uma noite bastante marcante, para que a gente possa, porque é só isso que nós levamos, não é verdade? São esses momentos felizes. E já começo com uma pergunta aqui para o pessoal de Extrema, sobre a felicidade. Alguém aqui quer ser feliz, não? Sim ou não? Sim. Nós falaram um o ali, quem falou? Vocês querem ser felizes, é isso? Estou vendo que aqui não tem nenhum pouco, não. Porque todos aqui têm um objetivo, que é a felicidade. Então, mais uma pergunta. Tem espírita aqui, não? Sim. Tem? Bastante? Tem pouco? Bastante. E o espírita é feliz? Precisa ser feliz também? Precisa. Então nós vamos fazer um combinado aqui na noite de hoje. Nós que somos espíritas, nós que estudamos a doutrina, nós vamos esquecer essa história de prova e expiação simplesmente. Porque nós achamos que nós estamos aqui para sofrer. É prova, expiação, e tem gente que até gosta. Nossa, tem gente que gosta de expiação, de obsessão, de planeta chupão, de possessão, tudo que é ão. Então vamos esquecer os ãos e vamos falar da felicidade. Vamos falar de Jesus. Vamos falar das nossas histórias. Vamos abrir aqui o baú de histórias, para que a gente possa levar algo aqui da noite de hoje. Então a primeira pergunta é: o que é a felicidade? Será que tem receita para a felicidade? Porque cada um fala uma coisa. Será que tem um caminho para a felicidade? Ora, Mahatma Gandhi já dizia que não tem um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, o que seria a felicidade? Se nós perguntássemos para cada um de vocês o que é a felicidade, provavelmente cada um teria uma resposta diferente. Porque aquilo que é bom para mim pode não te agradar. Aquilo que você gosta pode ser que eu não me sinta bem. Quer ver uma coisa interessante? Se você perguntasse, por exemplo, o que é a felicidade para um mendigo, o que ele diria? A felicidade é um pão, um prato de comida, um prato de sopa nessa noite fria? Se nós perguntássemos para o desempregado, e como temos desempregados, não é? O que é a felicidade? Um trabalho. Se nós perguntássemos para o empregado, o que é a felicidade? Um dia de folga, férias, licença-prêmio, um outro emprego melhor que ele não aguenta mais aquele. Então vejam que cada um tem o seu modo de ver a felicidade. Se perguntássemos, por exemplo, o que é a felicidade para um animalzinho, ele diria simplesmente um carinho, um afago. Para a criança, um protetor; para o órfão, um lar; para o solitário, uma companhia; para o espírito errante, a reencarnação. Espírito errante não é aquele que erra muito, também erra bastante, né? Mas o espírito errante somos nós mesmos, que uma hora estamos de lá, uma hora estamos de cá, uma hora estamos no plano espiritual, uma hora estamos aqui numa reencarnação. Então, se perguntar quem está do lado de lá
O que é felicidade para você? Uma reencarnação. E olha que quem está reencarnado aqui tem gente que não quer ficar. Tem gente que fala, eu queria morrer. Não aguento mais essa vida. Se soubéssemos o quanto de trabalho nós temos para a espiritualidade, para estar aqui neste momento, a gente jamais falaria isso. Porque teve que ter aí uma soma de esforços incrível para que a gente estivesse aqui neste momento. Então, vou fazer mais uma pergunta para vocês, aqui de Minas, não é? Quase São Paulo, Minas, não é? Alguém aqui não tem problema? Quem não tem nenhum problema pode levantar a mão nessa hora. Agora é a hora de manifestar. Dizer, André, tem problema nenhum. Gente, ninguém vai levantar a mão. Você sabe que eu já faço essa palestra há algum tempo. E uma vez eu perguntei em uma casa, quem não tem problema nenhum? Um senhor levantou a mão. Aí eu fui lá para ver o que estava acontecendo. O senhor tem problema nenhum? Não levou nada. Nem um boleto vencido? Não. Um chefe chato? Não. Uma sogra morando com o senhor? Ele falou, não. Ele falou, André, eu não tenho problemas, eu tenho questões a resolver. Eu vou enterrar, graças a Deus, né? Então, por quê? Porque ele encara os problemas de uma forma diferente. Então, todo mundo vai ter uma questão existencial. Quem é que num determinado ponto da vida, por exemplo, não passou por uma falta de dinheiro, uma questão financeira, uma insatisfação com o corpo, que não é o nosso caso aqui de Extrema, nem de Valinhos, porque nós é bonito, como se diz aqui. Fala assim? Quem nunca teve problemas ou uma questão existencial com relação à inveja? Que graças a Deus não é o caso dos espíritas. Porque o espírita não sente inveja de ninguém, nem egoísmo, nem orgulho, não é? O espírita é humilde. Tem um amigo que é espírita e ele diz para mim, André, eu sou humilde. Se uma coisa que eu tenho orgulho é da minha humildade. Vai entender o negócio desse, não é? Não dá para entender. Gente, poderíamos fazer uma lista aqui de questões existenciais pelo que a gente passa. Problemas, crises, catástrofes, futuro incerto, desemprego, problemas com parentes, problemas mil. Mas eu acho que hoje, numa noite de aniversário, nós vamos ter que clarear aqui esse slide. Porque a gente tem que buscar a festa. Porque a felicidade precisa ser construída. É igual o leite da vaca. Vocês sabiam que a vaca não dá leite? Vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Tem que pegar o banquinho 4 horas da manhã, às vezes está frio, já pensaram? Tem que ir lá na teta da vaca, tirar o leite. Porque senão ela não dá o leite. A felicidade é a mesma coisa, tem que ir lá buscar. Você tem que fazer alguma coisa. Então vamos clarear o slide? Aí já melhorou, né? E pensa, cada um vai fazer uma reflexão agora. O que para você é felicidade? A felicidade é um dinheirinho no bolso? Também. A felicidade é uma esposa maravilhosa? Aquela que não reclama de nada, que fale pouco. Aqui as mulheres falam bastante também. Falam, gente. Graças a Deus. Em casa fala bastante também. Tem 2 lá. Outro dia perguntaram para mim, o que você quer no café da manhã? Eu disse, silêncio. Porque o homem é diferente da mulher. O homem, quando acorda, você tem que dar uma meia hora de margem para ele. Para ele acordar, se situar. Às vezes o espírito é também atravessado no corpo, sabe o que é? Até que o espírito ajeita de novo ali, o perispírito, sei lá eu. Ou você quer ter um marido maravilhoso. É a felicidade para as esposas, um marido bom, um marido que leva no shopping. Tem shopping aqui? Não. Vocês são felizes. Porque lá em Campinas e Valinhos é uma andação em shopping. E mulher escolhe de ir no shopping domingo depois do almoço, na hora do futebol.
O marido fica muito feliz, não é? Mas o que é a felicidade para vocês? Filhos exemplares, emprego dos sonhos, carro na garagem, uma casa invejável, parentes doces. Sabe aqueles parentes que não dão problema nenhum? Aquele parente que te liga e fala: fulano, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou com dinheiro bom aqui, se você precisar, eu te ajudo. Vizinhos sem problemas. Poderíamos também aqui citar muita coisa e descobrir o que é felicidade para cada um de nós. Mas tem uma coisa. Lembra que nós somos espíritas? Se a felicidade para nós, pelo menos os que são espíritas, porque nós sempre falamos de nós mesmos, se a felicidade para nós é simplesmente fazer igual aquele sapinho ali, barriguinha para cima, tranquilidade, comer, beber, descansar, dormir, se divertir. Se a felicidade for somente isto, nós temos que tomar cuidado, porque aí nós estamos buscando a felicidade somente no campo terreno. Estamos esquecendo do espírito. E nós não somos corpo, nós somos espíritos, ocupando um corpo temporário. E vamos ter que devolver isso aqui tudo. Nada nós vamos levar, nada. Nem um parzinho de meia, nada. Nem o cartão de crédito, nada. Então, se é só isso, nós temos que tomar cuidado. E nós estamos muito insatisfeitos. Nada nos contenta. Quem mora no sítio quer ir para a cidade. Quem mora na cidade do interior quer mudar para a capital. Quem está na capital quer mudar para o interior. Quem está morando em casa quer mudar para o apartamento. Quem está no apartamento quer mudar para casa. Que coisa, não? Então, nós precisamos pensar no que nós queremos. Mas aí, nós vamos à pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, que é uma pergunta conhecida dos senhores já, mas eu gostaria de recordar com vocês, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E aí nós já sabemos que não. Porque, responde o Espírito da Verdade, que nós estamos em situação de prova ou expiação, mas, o que é legal no Espiritismo tem sempre um porém, né? Mas, porém, depende de nós amenizarmos os males e ser tão feliz quanto a gente possa ser. Então, tudo depende da nossa visão. Se nós vamos ver aquilo como passageiro, como para sempre. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas, Divaldo Pereira Franco, que nós vamos citar aqui várias vezes na noite de hoje, um menino que completou agora 92 anos de idade no mês de maio, e está em plena atividade entusiástica, não é? Divulgando a doutrina espírita no Brasil e no mundo. Divaldo nos informa que o homem conquistou as estrelas. Já fomos na Lua, estamos chegando em Marte, conhecemos o universo através da tecnologia. Então o homem realmente conquistou as estrelas, mas não conquistou a si próprio. Falta ainda uma parte moral que nós não conseguimos atingir. Então, quando eu li essa frase, eu fiquei até meio chateado. E essa frase é do Freud, o pai da psicanálise, não é? E ele diz que nós somos selvagens ainda com certo, nós somos selvagens com certo verniz de civilização. Um certo verniz, não é um verniz muito bom, não. Não é um verniz juvenil, primeira linha, não. É um verniz assim, bem simples, sabe? Um pouco, né? Porque a gente é muito selvagem. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: quem é você? Quem somos nós? Vocês já pensaram nisso? Quem sou eu? Às vezes a gente pensa: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse povo aqui, eu estou no lugar errado. Essa família minha é esquisita. Meus amigos são esquisitos.
Será que eles não pensam a mesma coisa de nós? Então, quem é você? E o Divaldo conta numa das suas palestras que uma senhora, uma mulher, ela chegou nas portas do céu, depois do desencarne, evidentemente, e ela queria entrar no céu. Quem que não quer entrar no céu, não é? E aí, então, chegando no céu, ela encontrou a porta fechada. E quando a gente encontra uma porta fechada, o que a gente faz quando quer entrar? Bate na porta. E ela bateu na porta. E para o lado de dentro da porta, ela ouviu uma voz de um anjo, ou de um espírito, como vocês queiram falar. E o anjo, para o lado de dentro, perguntou: quem é você? Olha aí, a pergunta que nós fizemos há pouco. E ela respondeu o nome dela, porque é assim que nós respondemos, não é? Quem é você? Eu sou André. E ela respondeu: eu sou, por exemplo, Maria. Aí a voz do lado de dentro falou assim: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. E aí ela falou: e agora, né? E ela disse assim: eu sou uma mulher. E aí o anjo do lado de dentro respondeu: mas eu não perguntei o seu sexo, eu perguntei quem é você. E aí ela tornou, agora eu vou falar da profissão, porque ela tinha sido professora na Terra, e ela falou: eu sou professora. E o anjo respondeu: eu não perguntei qual a sua profissão. Aliás, devia ser um anjo muito chato, que não deixava ninguém entrar no céu, não é verdade? E ele disse assim: não perguntei sua profissão, eu perguntei quem é você. E ela falou: e agora? Agora eu vou partir para a religião. E ela disse: eu sou espírita, porque ela era espírita. E o anjo disse: não perguntei sua religião, eu perguntei quem é você. E quanto mais ela respondia, mais o anjo não abria a porta e pedia para ela responder quem era ela. E aí ela diz o Divaldo que ela não teve outro remédio a não ser voltar para a Terra numa nova reencarnação para descobrir quem ela era. E aí, vocês sabem a resposta, não? Se chegar no céu, bater na porta e o anjo perguntar: quem é você? Não adianta falar o nome, não adianta falar a profissão, não adianta falar o sexo, não adianta falar a religião. Título universitário nem pensa em falar, que não adianta nada. Posição social, cargo, não adianta. Alguém sabe a resposta? A resposta é de uma simplicidade que até dá vergonha na gente. Ninguém sabe, gente. Vocês ficariam por lado de fora, é isso? Eu também ficaria, porque eu não sabia. Mas a resposta é simples. Quando o anjo perguntar: quem é você? Você responda: eu sou um espírito, filho de Deus. E imediatamente ele vai abrir a porta e falar: pode entrar, meu irmão, porque aqui ficam os filhos de Deus. Quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, o Espírito simplesmente, você se desproveu, você se despiu de todo e qualquer título e todo e qualquer pré-conceito que você tenha de você mesmo. Porque nós somos só isso, um Espírito, em evolução. Aquele amontoado aqui somos nós. Ó. Outro dia eu mostrei essa figura que é conhecida na internet, vocês já devem ter visto. Aí alguém falou assim: nossa, mas eu sou esse amontoadinho aqui. Através do perispírito nós tomamos uma forma humana. E aí aqui, quando nós habitamos um corpo de carne temporário, que não é para sempre, é provisório. E aí, falando dessa felicidade, para descobrir quem nós somos, Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles, fala de algumas capacidades que nós temos. Aliás, eu convido vocês a conhecer um livro do Divaldo antigo, ele é da década de 60 mais ou menos, que se chama O Homem Integral. Alguém conhece? O Homem Integral. É um livro muito interessante, em que Joana de Ângeles fala de umas 20 capacidades que nós temos. Umas 20. Para a felicidade de vocês, vou falar só umas 3, tá bom? Que hoje é dia de falar de felicidade. E o Divaldo diz lá da capacidade emotiva. Então, veja bem que quando a gente fala em capacidade, nós estamos aqui refletindo os caminhos para a nossa felicidade.
E é o caminho para a felicidade diária, porque a felicidade vai se construindo ao longo do caminho, combinado? Então, quando ele fala em capacidade emotiva, olha lá, é o domínio das emoções. Aí é difícil, porque tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está mais tristinho, tem dia que a gente está mais radiante, tem dia que a gente passa por todas as emoções no mesmo dia. Vai entender isso? Às vezes você está feliz, vem uma notícia. Às vezes você está triste, chega alguém que você gosta para te consolar. Então a gente é uma montanha russa. Então o caminho da felicidade talvez seja nós dominarmos essa emoção da forma que nós pudermos. Então, Divaldo conta, por exemplo, e eu gosto muito de história, porque a história a gente leva com a gente, não é? O Divaldo conta que tinha uma espírita, uma mulher, uma senhora espírita, e desencarnou o marido dela. E ela tinha uma amiga muito querida, que não era espírita. E ela então ligou para essa amiga, falou: ai, meu marido desencarnou, está indo para o velório agora, você não quer vir aqui chorar comigo? E essa amiga, ela amava um velório. A capacidade emotiva dela era muito complicada. Não podia ver o defunto, preso, porque ela já chorava. Tinha até uma roupa preta, um chapéu preto de véu, sabe aquele? E aí então, ela falou: é comigo mesmo, o velório tal qual, e é em São Paulo, o velório. Em São Paulo tem alguns cemitérios muito grandes, velórios enormes, em que você chega, tem vários compartimentos assim, com vários defuntos, não é? E ela já parou no estacionamento. Quando ela viu a fachada do velório, ela já sentiu uma emoção muito forte, já sentiu que os olhos ficaram cheios de água. Quando ela subiu aquela escadinha, então já começou a chorar. Quando ela viu o caixão de longe, então aquilo era desabou. E tem gente que é assim, capacidade emotiva incontrolável. E ela chorou copiosamente ali perto do caixão, chorou uma meia hora. Quando ela sentiu que já não tinha quase lágrimas, ela sentiu até que alguém colocava a mão no ombro dela. Você vê uma pessoa desesperada, alguém vai lá para, dar um apoio. Depois de meia hora ela começou a se recompor, enxugou as lágrimas. Aí ela começou a olhar do lado e falou: não estou conhecendo ninguém, que coisa esquisita. Cadê minha amiga que me chama para chorar com ela e não vem? E aí sabe quando você olha, você não vê ninguém conhecido? Ela falou: meu Deus, eu acho que eu dei uma mancada. Mas a melhor coisa é olhar na cara do morto, para ver se é o marido da minha amiga. E ela se aproximou de novo no caixão, disfarçadamente. Quando ela olhou no rosto do morto, não era um morto, era uma morta. Uma senhorinha velhinha, estava ali de mãos postas. E aí ela falou: dei mancada. E saiu de fininho. Quando ela saiu no corredor, ela viu a amiga, 4 velórios para lá, 4 compartimentos, não é? E a amiga falava: vem aqui, vem aqui. E ela chegou com o Divaldo, com os olhos secos. E a amiga falou: você não chora pelo meu marido? Eu falei: que jeito? Eu chorei meia hora no velório errado. Capacidade emotiva muito complicada. E nós somos assim, não é? André, mas eu não posso chorar? Claro que pode, chorar é bom demais. Mas chorar por revolta não compensa. Chorar por ódio não compensa. Chorar por emoção já começa a ficar melhor. Então, gente, diz lá Joana de Ângeles, que é uma psicóloga de plantão no mundo espiritual, que se nós conseguirmos educar e dominar as emoções, nós seríamos mais felizes. Segunda capacidade emotiva, capacidade motora. O que é a capacidade motora? O que o motor faz? O motor leva adiante. Então, quando você entra no seu carro, você liga o motor, aí você pisa no acelerador, o carro vai para frente, não vai? Se você não acionar o motor, você não sai do lugar. Então, a capacidade motora é essa capacidade que você tem de realmente ir para frente, de realmente funcionar. E nós temos essa capacidade. A capacidade de fazer alguma coisa. A capacidade de improvisar quando é preciso.
Olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar. A capacidade de criar junto com Deus, porque nós somos co-criadores. Nós criamos com Deus. Quer ver um exemplo? Tem alguma mãe aqui? Mãe! Tem algum pai? Aí, todos criando com Deus. Co-criadores. Quando você escreve um livro, está criando com Deus. Quando você planta uma florzinha, está criando junto com Deus. Quando você faz um pão de casa, aquele pão é um milagre da transformação do trigo que começou lá no campo. Você está criando junto com Deus. Então a capacidade motora é a capacidade que nós temos de arriscar. Vocês devem estar estranhando por que tem um gato ali numa palestra espírita, não é? O que esse gato está fazendo aí? O gato está aí para lembrar que todos têm capacidade motora, até os animais. Só que o gato, por exemplo, ele tem a capacidade motora de gato. De gato. Ele está limitado ao campo dele. O gato, ele não arrisca como nós arriscamos. O gato, se entrar alguém estranho em casa, o primeiro que se esconde é ele. Ele não arrisca. O gato, ele é previsível. Quem tem gato aqui? Vocês têm gato? Tem? Ele não é assim? O gato, ele come ração, não come? Você bota lá a raçãozinha dele. O gato é diferente do cachorro, por exemplo. Capacidade motora é diferente. Então você coloca a ração do gato, você não vai querer que ele vai lá e come tudo de uma vez. Ele não come, ele não vai igual o cachorro. O cachorro come tudo e dá lambe a vasilha e vira ela. O gato não. O gato vai lá, está deitadinho, ele levanta, se espicha todo, faz uma ginástica laboral, como a gente deveria fazer, vai lá na vasilha dele, come 3 carocinhos, não é? E volta a deitar de novo. Depois de uma meia hora, ele vai lá, come mais uns 3. Se você pegar um pouco de alpiste e colocar na vasilha do gato, sabe o que você vai fazer com o gato? Você vai matar o seu gato, porque ele não come. Ele morre de fome, mas ele não come o alpiste. Por quê? Porque ele não improvisa. Não improvisa. Ele é gato, ele não é passarinho. Ele fala, o que é isso aqui? Nós somos diferentes, nós improvisamos, nós criamos, nós temos que dar um jeito. Por isso nós temos essa inteligência motora diferente, desenvolvida, poder de raciocínio. Quer ver uma coisa? Se a gente fechar a porta aqui do centro, tranca todas as portas, hoje é sábado, não é? E a gente fica aqui até segunda-feira. Sem aquelas guloseimas que eu vi passar lá para baixo. Eu estou esperto, eu estou vendo. Passou os negócios bons ali. Sem aquilo, tranca a porta. Todo mundo aqui, jejum. Né? Lá para quarta-feira, se o Fernando, cadê o Fernando? O Fernando passar por baixo da porta ali, uma vasilhinha de ração de gato, nós não somos gato, hein, gente? Sabe o que vai acontecer? Vai dar briga. Porque todo mundo vai querer um pouquinho. Porque nós temos que sobreviver, nós temos que improvisar. Se o Fernando passar por baixo da porta um potinho de alpiste, lembra que o gato não comeu? Nós vamos dar briga também, nós vamos comer alpiste. E tem mulher que vai falar assim, que as mulheres são mais criativas que os homens, inclusive. As mulheres vão comer aquele alpiste e uma vai falar para a outra, menina, estou comendo agora uma semente de linhaça. Olha como é que está minha alma. Está ótimo. É ou não é? Estou mentindo? Porque nós somos criativos. Nós temos que criar. Diferente do gato. Não desmerecendo o gato que está na dele, né? Gato é gato. Então, gente, essa capacidade motora é espetacular. Ainda mais que nós somos espíritas. Que nós sabemos que isso aqui é só um pedacinho. Que nós somos eternos, não, nós somos imortais. Imortais. Que coisa, não? Olha, eu sou espírita de berço. Isso já tem uns 20 e poucos anos, viu, gente? E eu ainda me encanto com essa história de mortalidade da alma. Falei, gente, mas como é que pode ser para sempre? Para sempre. Daqui 50 mil anos, daqui 1 milhão de anos,
nós seremos nós. Não é uma coisa doida? Espero que muito melhores, mais etéreos, numa outra dimensão, mas nós seremos nós. Continuando aqui as capacidades, eu vou falar de 4 capacidades, certo? Já falei da emotiva, da motora, e vou falar agora da capacidade instintiva. Até parece que todos nós somos médios, não é verdade? Porque nós temos o instinto e nós temos realmente esta história de você saber mais ou menos o que vai acontecer. Então a capacidade instintiva é a capacidade que nós temos, o instinto que nós temos de melhorar sempre, de sair do instinto simplesmente e ir para o sentimento. Nós temos isso. Isso é capacidade instintiva do ser humano. Então nós podemos escolher entre agir ou reagir. Nós podemos escolher. E aí o Divaldo falando sobre agir e reagir, Divaldo Franco, vou citar ele de novo. Se ele estava em São Paulo, capital, certa vez, e o Divaldo é uma figura muito singular, e ele então tinha uma palestra à noite, e ele estava no hotel de manhã, tomou seu café da manhã e saiu para a rua. E em São Paulo, aquele movimento, era uma segunda-feira, alguma coisa assim, e aí ele conta isso em palestra, ele falou assim: hoje eu vou fazer um exercício. Hoje eu vou sorrir para alguém, para ver se essa pessoa me retribui o sorriso. Era uma segunda de manhã em São Paulo, movimento. E aí o Divaldo saiu assim do hotel, foi por uma rua menos tumultuada, e quando ele parou, o sinal fechou, né? Lá fala sinal em São Paulo, o semáforo, né? Fechou e ele esperou, aí começou a passar os carros, e do outro lado da rua também tinha umas pessoas ali esperando para cruzar. E aí ele olhou assim na frente dele, do outro lado da rua tinha um homem, meio atarracado assim, gordinho, com a mochilinha nas costas, devia estar indo trabalhar, com uma cara de poucos amigos, meio assim, semblante fechado. Aí o Divaldo pensou assim: eu vou sorrir para aquele irmão, e quero ver se ele sorri para mim de volta. Nós estamos refletindo aqui a capacidade instintiva, entre agir ou reagir. E aí ele sorriu, arreganhou os dentes. O que não falta no Divaldo é dente, não é verdade? Ele sorriu, o homem olhou assim para ele, sabe quando você olha pensando, será que é comigo? Ele viu, vou sorrir de novo. Ele sorriu, o homem fechou mais a cara, abriu o sinal e ele veio. Quando ele chegou no Divaldo, ele falou: o senhor está rindo de mim ou para mim? O Divaldo, e ele falou: qual é o caso? Implicando. O Divaldo falou: meu Deus, saí lá de Salvador para vir apanhar na capital de São Paulo, né? Terra de Paulo de Tarso, não é? Em homenagem a Paulo. E o homem implicando: como é que é? Vai falar ou não? Que sorrisinho é esse aí para mim? Tá achando o quê? Nossa, que confusão. Mas ele lembrou de Joana de Ângeles. Lembrou justamente lá do homem integral, da capacidade instintiva entre agir e reagir. E ele falou: se eu reagir, eu vou criar uma confusão aqui. Então eu preciso agir. E nós que somos inteligentes precisamos agir ao invés de reagir. Isso é capacidade instintiva. E aí o homem ali querendo satisfação. Como é que é? Desembucha, vai falar ou não vai? Está rindo do quê? E aí o Divaldo disse que olhou assim para cima, e o céu de São Paulo aquele dia estava azul. Ele olhou assim, firmou bem os olhos e disse para o homem: não, meu amigo, eu não estou nem rindo do senhor, nem rindo para o senhor, porque eu sou cego. O homem olhou para ele assim: ah, o senhor, isso chama reação. Não, isso chama agir, não reagir. Ele falou: sou cego. Aí o homem falou: ah, é mesmo? Então o senhor me desculpa, achei que o senhor estava rindo para mim. Não, eu sou cego. Aí Divaldo pensou: a mentirinha, Jesus nem vai ficar chateado, é para salvar a própria pele, não é? E aí o homem falou para ele: o senhor quer atravessar, eu ajudo. O homem já despertou a caridade. O homem deu o braço para ele, foi obrigado a atravessar. E depois disso disse que nunca mais tentou sorrir para ninguém na rua. Ainda mais em São Paulo, numa segunda de manhã. Capacidade instintiva. É uma brincadeira com a história, evidentemente, mas é para que a gente pense numa situação difícil, se nós vamos reagir ou se nós vamos agir.
nós temos que pensar o que Jesus faria numa situação dessa. Como é que ele agiria? E Jesus era craque nisso, não é? Em situações difíceis, em saias justas. Jesus sabia sair. Quando os fariseus falavam, e aí, mestre, como é que é? Quarta e última capacidade da noite, eu acho que vocês vão gostar muito e não vão nunca se esquecer dela. E vão lá no Homem Integral pesquisar, porque vale a pena. É a capacidade emocional superior. Parece um nome difícil assim, mas é muito simples. A capacidade emocional superior é quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos na lama, sabe? Quando nós estamos numa situação difícil. A capacidade emocional superior é a capacidade que nós temos de tirar os olhos do chão, alinhar os olhos na linha do horizonte e dizer, eu vou recomeçar. Nós temos essa capacidade. E sabe por quê? Porque nós já estamos fazendo isso em encarnações 1000. Então, quando você tira os olhos do chão e alinha os seus olhos com a linha do horizonte, você enxerga o horizonte. Você enxerga outras coisas, sai do seu mundo. E é isso que nós temos que ver. Quando você está numa situação tal, você tem que vislumbrar lá na frente, senão você deprime. Fica triste, fica doente. Eu não sei se eu já falei para na noite de hoje, de uma pessoa chamada Divaldo Franco. Já falei? Nada. Vou falar mais uma coisa. Isso aqui é um campo de papoula, nas terras espanholas. E a papoula, ela tem um odor, tem assim um perfume muito característico. E o Divaldo Franco foi fazer umas palestras na Espanha, e ele tinha que tomar um automóvel em Madrid e ir até uma pequena cidade chamada Toledo. É mais ou menos assim uns 70, 80 quilômetros. E tinha sempre um companheiro lá que dirigia para ele. Era um motorista contratado lá da organização dos eventos que levavam ele na Espanha. E aí, naquela manhã, de Madrid a Toledo, naquela estrada, o Divaldo pensando, não é? E aquele dia ele estava um pouco melancólico, pensando em algumas coisas. Quando ele olha na janela assim, ele vê esse campo de papoula. Lindo, tinha mais papoula que aqui. Ele olhou e falou, meu Deus do céu, olha isso. E aquele dia ele estava meio tristinho. Mas quando ele viu aquele campo, ele falou, nossa. E disse para o motorista, você pode parar um minuto? O motorista falou, o senhor está passando mal? Ele falou, não. Mas então para que quer parar? Eu falei, não, eu preciso parar um minutinho, mas o senhor está passando mal? Não, eu não estou passando mal. Eu falei, mas você pode parar um minuto? Eu falei, tá bom, posso. Aí parou no acostamento, ele abriu a porta, o motorista falou, o senhor vai aonde? Aí só tem mato. Eu falei, não, vou dar uma olhadinha aqui. Não, aí não tem nada. Aquele campo lindo assim. Ele falou, meu amigo, eu preciso descer aqui um pouquinho. Posso pedir uma coisa? O motorista falou, pois não, você me dá meia hora. Ele falou, o senhor vai ficar meia hora no mato? O senhor está doido? Ele falou, por favor, meia hora, 30 minutos, nós temos um compromisso só à noite. O motorista falou, tá bom. E aí ele foi andando, não tinha cerca, não tinha nada, ele foi andando assim, no terreno, no campo de papoula, de Divaldo. Quando chegou lá no meio, aquele perfume, ele começou a ficar emocionado. Acabou aquela tristeza que ele estava sentindo, aquela melancolia. E aí quando ele olha lá na frente, ele vê uma figura que ele conhecia tão bem, toda vestida de branco e azul. Era um espírito, adivinha qual era, não é? E aí ele viu Joana de Ângeles assim, e ela dava sinal para ele, vem aqui. E ele foi até ela naquele campo lindo, e ela disse assim, meu filho, olha esse campo. Ela olhou, ele olhou, e ela disse exatamente o seguinte, eu coloquei aqui na tela, para a gente não perder uma palavra do que disse Joana de Ângeles. Ela disse assim, meu filho, as flores são o autógrafo que Deus coloca no álbum da natureza para dizer, fui eu quem fiz para você, porque eu te amo. Então quando você vê uma florzinha qualquer, sabe aquela florzinha que tenta sair do asfalto? Ela sabe que ela vai morrer dali a pouco, pelo sol, pelo carro, alguém vai tirar ela, mas ela está dizendo ali para alguém, não é? Eu sou o autógrafo de Deus, e é Deus te dizendo, porque eu fiz para você, porque eu te amo.
Aí o Divaldo começou a chorar copiosamente, se abraçou a Joana, e para encerrar essa história, depois de meia hora ele voltou para o carro. Quando ele voltou para o carro, estava lá o motorista esperando. Ele viu uma cena interessante. O motorista estava com a porta do carona aberta e estava sentado no banco do carro com as pernas para fora do carro. Sabe quando você senta? Os cotovelos enfiados no joelho e o queixo enfiado na mão assim. E o motorista olhava fixamente aquele campo de papoula. Aí o Divaldo chegou e falou: vamos? O motorista falou: o senhor me dá meia hora? E o Divaldo falou: para que você quer meia hora? Eu não tem nada. Ele falou: Divaldo, seu Divaldo, eu dirijo, né, eu transporto pessoas aqui nessa estrada há 10 anos. Eu passo aqui nessa estrada pelo menos 3 vezes por semana. Eu nunca vi isso aqui. Ele falou: pois é. E o Divaldo, como também não perde tempo, já falou assim: meu filho, isso aqui tudo é o autógrafo que Deus coloca no álbum da natureza para dizer: fui eu quem fiz para você, porque eu te amo. E o motorista também começou a chorar. Então, meus amigos, quem sabe está ali a felicidade, a gente não percebe. Então, quando você vê a florzinha, perceba ali o autógrafo de Deus dizendo: eu te amo, eu gosto demais de você, eu estou aqui. E aí você fala: mas são só as flores? São só as plantas? Não. Por exemplo, alguém tem criança em casa? Tem um filho? Tem um netinho? Tem um vizinho? Gente, as crianças são autógrafos de Deus. Quando você olha a criança, é Deus dizendo: eu fiz para você, porque eu te amo. Você quer maior felicidade que esta? Quer maior? E aí eu já fiz essa palestra tantas vezes, que às vezes quando a gente sai de carro, a Isabela fala para mim: pai, cuidado, tem uns autógrafos de Deus correndo ali na rua. E é assim. Tem mais coisa? Alguém tem animalzinho em casa? Falando do gatinho, não é? Citamos aqui o cachorro. O cachorro, você vai na padaria buscar um pãozinho. Quando você entra na sua casa depois de 5 minutos, é como se ele não tivesse te visto há 1 ano e meio atrás. Ele faz a mesma festa. Você pode ficar 1 ano fora ou 5 minutos, ele faz a mesma festa. É o autógrafo de Deus dizendo: eu fiz para você, porque eu te amo. Olha essa borboleta cristal. É uma borboleta raríssima na natureza. Cristal por conta da asa. Ela vive apenas 1 semana. É o ciclo de vida dela. Então, se você topar com uma borboleta, para um minutinho. Para. Porque é o autógrafo de Deus. Quem já foi aí? Autógrafo de Deus. Eu acho que o bandeirante, porque o Paraná, São Paulo, né, o Brasil, as picadas foram abertas pelos bandeirantes. Os primeiros que chegaram foram os bandeirantes, depois os índios, evidentemente. Mas imagina um bandeirante e tem aquele bandeirante ponteiro. Sabe o que é o bandeirante ponteiro? Que ele vai na frente, né? Vem o grupo atrás e ele vai na frente abrindo a picada foice. Imagina quando esse bandeirante deu a última foiçada assim e se deparou com essa imagem aqui. Acho que ele falou para os outros: espera aí, vocês me dão meia hora. Eu preciso desse negócio aqui. O autógrafo de Deus. Tem mais? Olha aqui, gente. O autógrafo de Deus dizendo: eu te amo, fiz para você. E o João de Barro tem uma coisa tão interessante, que ele faz a casinha dele virada contra o vento. Ninguém ensinou isso para ele, é instintivo. Então ele também tem capacidade instintiva, capacidade emotiva, não é? E aí então, quando ele termina a casinha dele, e ele está lá morando com a sua fêmea, tem uma outra ave que se chama coruja, que é uma ave de rapina, e a coruja não sabe fazer casa. Ela faz ninho, mas não faz casa de barro. E aí o que ela faz? Ela expulsa o João de Barro da casinha e passa a morar na casinha.
Eu acho que a Corujinha é o precursor do MST. Ela vai lá, toma posse e depois vê como é que é. Com todo respeito ao movimento. É verdade. Mas o João de Barro, ele tem a capacidade emocional superior. Ele fica tristinho porque roubaram a casa dele. Mas aí ele levanta um biquinho assim do chão e fala para Joana de Barro ou Maria de Barro: vamos embora. Vamos fazer outra casa, porque nós sabemos fazer. Nós vamos recomeçar. E tem João de Barro que faz uma casinha em cima da outra, viram? Aí a Maria de Barro falou: vamos fazer um triplex? Ou não, melhor não. O triplex é uma confusão. Ou faz duplex ou faz uma de 4 andares. Não é? Alguém tem vovozinho em casa? Tem pai, tem mãe, tem tio, tem fotógrafos de Deus, irmãos, não é? Sogra. E às vezes é o toque de Deus, dizendo eu te amo. A gente duvida, mas é verdade. Então, gente, é uma brincadeira, evidentemente, mas capacidade emocional superior. Pulamos aqui porque nós que queremos a felicidade precisamos recomeçar sempre. E este Espírito que nos conhece pelo nome é o responsável espiritual pela terra, o nosso governador. Ele nos convida ao recomeço. Mas, para estar com Ele, precisa de algumas premissas. Para estar com Jesus e ser feliz, nós precisamos descobrir que nada pode ser maior que a lei do amor. Porque é uma lei universal de Deus. Então, aqui, na noite de hoje, nós podemos combinar o que a gente quiser, desde que não esteja contra a lei do amor. Porque senão não vai dar certo. Tudo que for falado aqui não estiver de acordo com a lei do amor, nós não vamos ser felizes. Tenho certeza disso. Então, a Câmara de Vereadores, todas as leis que eles fizerem, tem que ser de acordo com a lei de amor, senão não dá certo. O Congresso, as ONGs, a ONU, tudo tem que ser de acordo com a lei de Deus, com a lei de amor de Deus. Vocês gostam do Francisco de Assis? Francisco de Assis foi um padre, né, um frei franciscano, foi o primeiro franciscano, né? Depois veio a ordem, e ele morou na Itália, do século XIV, cerca de 1300 por aí, depois de Cristo. E ele ficou velhinho. Pouca gente sabe que o Francisco de Assis desencarnou bem velhinho, quase 90 anos, e ele tinha lá a sua abadia, o lugar que ele ficava, o seu monastério, o seu convento, né? Convento de freiras, mas ele tinha lá o seu lugar onde ele ficava, que a gente chama de abadia, e ele tinha lá os primeiros freis, não é? Que seriam depois franciscanos pela sua ordem. E aí então um dia eles estavam lá rezando, quando resolveram fazer um jejum de 10 dias. Vocês já fizeram um jejum de 10 dias só com água? Não é fácil não, mas eles fizeram. Aí conta-se a história, a biografia de Francisco de Assis, que no primeiro dia do jejum estava tudo bem, no segundo dia já tinha padres lá, assim, um pouco de tontura, sentindo assim, uma certa bambeamento nas pernas por falta da comida sólida, não é? No terceiro dia já tinha padre subindo a escada escorando. No quarto dia o bicho pegou. Na quarta noite, esse pai Francisco, como eles o chamavam, eles chamavam ele de pai Francisco carinhosamente, foi se deitar, e naquele silêncio da abadia, ele ouviu um choro lá longe. E ele falou: nossa, alguém está chorando. Pai Francisco, eu preciso lá ver quem é. Aí ele foi em direção ao choro. Quando ele chegou, era um quarto, evidente, e tinha lá um padre, um frei muito novinho, um noviço, chorando embaixo do cobertor, chorando. Aí ele tocou no ombro assim do padre e disse: meu filho, aconteceu alguma coisa? Pai Francisco, não aconteceu nada. Mas você está chorando, está sentindo alguma dor? Ele falou: não. Nós fizemos alguma coisa que você não gostou? Não, não fez nada. Então está chorando por quê, meu filho? E o frei falou: fome. Fome.
Eu não aguento fazer esse jejum que vocês fazem. Aí o pai Francisco falou: meu filho, como é que eu posso te ajudar? E ele disse: posso falar mesmo? Porque ele era muito rigoroso, o pai Francisco. Posso falar? Pode. Como é que eu posso te ajudar? Posso falar mesmo? Pode, meu filho. Pai Francisco, disse o padrezinho, meu freio, sabe aquele franguinho ao molho que o senhor faz? Eu queria. Era 2 horas da manhã. Então agora eu estou frito aqui, né? Agora vai me dar um tronco. E pai Francisco, muito rigoroso, falou: meu filho, põe-te de pé e vista-se. E me siga. Então agora eu vou pro milho, né? Vou ajoelhar no milho o resto dos 10 dias, porque agora não tem jeito, né? Agora é penitência da brava. E pai Francisco, junto com aquele noviço, foi em direção à cozinha. E ali naquela noite, pai Francisco pegou um panelão e cozinhou aquele molho à italiana. Eles eram italianos, já pensou aquele molho, aquele frango ao molho de tomate italiano? Está dando até fome, né? E aí, quando ficou pronto, imagina aquele cheiro do convento assim, era só choro nos corredores. Todo mundo no 5º dia de jejum com água. E aí pai Francisco sentou-se com o seu discípulo e foi se alimentar com ele. Aí de vez em quando aparecia alguém na porta assim para ver quem que estava quebrando o jejum. Aí quando via que era o próprio pai Francisco, ficava desapontado. E pai Francisco dava sinal: pode vir, senta aqui. Em pouco tempo, todo o convento estava ali sentado, uns 30, comendo aquele franguinho ao molho de pai Francisco. E aí você me pergunta: mas e o jejum? Eles não tinham combinado? O que tem no jejum? O mais importante é o amor daquela convivência. O jejum não importa. Então tudo que a gente combinar, nós podemos combinar, desde que seja pelo Cristo. E aí, gente, falando aqui de Jesus, eu queria falar mais 2 coisas, já que nós estamos buscando a felicidade. Lembra disso? E nós temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Egoísmo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha essa foto. Essa foto não, esse desenho. O marido narizudo aqui dá um pouco egoísta, né? Ele pregou aqui o seu cobertor, não é? Então, gente, se nós queremos a felicidade, é preciso compartilhar. É preciso repartir. É preciso estender a mão. E nós somos espíritos. Que coisa, não? E vocês já ouviram falar das trevas, que fica embaixo do umbral? Às vezes a coisa está tão ruim que você está lá no umbral, você cai nas trevas, que é um buracão assim, né? E tinha um espírito nas trevas, era um buraco assim. E ele estava lá fazia 10 anos e não conseguia sair, porque as trevas é nível mental, não é? Você tem que ter, é nível mental. E aí então o espíritozinho lá. Mas existe a misericórdia divina, que mandou alguém: vai lá ver o que está acontecendo, meu filho. Tire ele de lá. Olha como Deus é bom. Ele não merece muito não, mas tira. É meu filho. E o espíritozinho desceu lá nas trevas, aquela escuridão, acho que com a lanterna na mão assim, né? Aquelas pilhas dessa grossura, né? E aí desceu lá. E ele lá naquela lama, naquele buraco, e o anjo falou para ele: vamos embora. Ele falou: até que eu quero, mas que jeito? Como é que eu saio daqui? Vamos sair, por favor, vamos sair. Mas como é que eu saio? Calma, eu vou te ajudar. Você vai mentalizar, lembra que eu falei que é nível mental? Mentaliza uma coisa boa que você fez na sua última reencarnação. Mentaliza, pensa. Aí ele pensou mais um pouco. Pensou mais um pouco: ah, não estou lembrando nada não, porque eu era muito ruim, não me dava com ninguém, acabava com todo mundo. Ele falou: não, mas você deve ter feito alguma coisa boa, uma encarnação inteira. Não estou lembrando. Mas pensa na sua mãe, no seu pai, não fala nesses dois, que já começa a me dar uma raiva. Odeio esses dois. O anjo falou: meu Deus do céu, e seus irmãos? Odeio também. Mas você não tinha amigo? Que amigo? Quem é que tem amigo nessa vida? Todo mundo só me passou a perna.
Mas meu filho está muito difícil. Então vamos pensar nas crianças. Odeio criança. Ele falou, meu filho, bicho, você está aqui faz tempo. Você não vai sair daqui. Então faz o seguinte, você não gosta de gente, nem de criança, nem de gente pequena, nem de gente grande. Vamos pensar nos animaizinhos. Odeio cachorro, gato, para mim jogava tudo no rio, acabei com tudo. Ele falou, meu filho, está difícil, como é que eu vou te tirar daqui? Vamos então diminuir o bicho, quem sabe salva. Pensa num bichinho pequeno. Ele pensou, falou, nossa, lembrei de um fato. Aí, o que você lembrou? Disse ele, eu era caçador, ia no mato, né, na floresta, para matar os bichos. E um dia eu estava sozinho, porque não tinha amigos, estava andando pela floresta e eu tinha que voltar para minha cabana. E tinha uma trilha. E quando eu enveredei por essa trilha, era mais ou menos umas 5:30 da tarde, estava escurecendo, eu vi que tinha uma teia de aranha enorme nessa trilha. Já peguei um porrete logo para acabar com a aranha, né? Aí pensei, quer saber de uma coisa? Se eu for matar essa aranha, eu vou perder tempo, eu vou chegar na cabana só à noite. Então eu vou por outra trilha, que é mais curta. Aí o anjo falou, você não matou a aranha? Não matei não. Graças a Deus. Você poupou a vida dessa aranha? Poupei. Então, essa aranha vai te tirar daqui. Pensa na aranha, ele pensou. Agora olha para cima, ele olhou. E ele viu, olhando para cima, uma teia, um fio, que descia. Um fio. Meu filho, gruda nessa teia, vamos subir. Porque o negócio está feio. E ele começou a subir. Nós estamos refletindo sobre o egoísmo. Como forma, né, de chegar na felicidade. E aí ele começou a subir naquela teia. E o anjo empurrando por baixo, o negócio estava muito feio. E aí ele já olhou para cima, viu luz, aquela luz meio de névoa, mas já tinha luz. E o Espírito falou, vamos meu filho, vai firme. E de repente aconteceu uma coisa interessante. Ele notou que o fio de teia começou a balançar. Sabe como se fosse uma corda assim? Ele falou, por que está balançando esse fio? Aqui não tem vento, não tem nada. Aí ele olhou para baixo, tinham outros espíritos também subindo, que ninguém é bobo nem nada, vão aproveitar o fio da teia. E ele pensou assim, a minha teia sobe não. A teia é minha, olha lá, egoísta. A teia é minha e esses espíritos não sobem não. E começou a chutar e dar chute, dar coisa. O que aconteceu? Deve estar lá até hoje. Faz tempo essa história, hein? Última reflexão da noite. Seja simples. Jesus falava da simplicidade. Já que nós estamos em Minas, eu vou contar uma história de mineirinho. E diz que tinha um mineirinho muito simples, lá no, mas não é aqui perto de São Paulo, não, é lá no interior das Minas Gerais, lá nos Cafundó de Minas, no sítio mesmo. E eles eram muito simples. E esse caos, que aqui fala caos, né? Se deu na década de 60. Estamos falando sobre a simplicidade. E o mineirinho está lá nas Minas Gerais, mas bem lá no fundo, como eu falei, muito simples. E esse mineirinho um dia foi na cidade vender seus queijinhos, vender sua alface, sua verdura. E quando ele acabou de fazer as vendas, ele passou para falar com o padre. Era uma cidade bem pequena, não era grande igual Extrema não, gente. Extrema é grande perto dessa cidade. Aquela cidade de 2, 3 mil habitantes. E ele foi falar com o padre, chegou lá e falou, ô seu padre, ô Zé, ele era conhecido, né? Entra Zé, senta aí, o que foi? Ô seu padre, é que eu vim na cidade essa semana e o senhor sabe que Maria está grávida de novo. Vai vir o 5º menino. Ah, eu estou sabendo Zé, já correu a notícia. Pois é, seu padre. E vai nascer daqui a um tempo, eu já queria combinar o batizado. Ô Zé, claro, eu já batizei todos os seus filhos, fiz seu casamento, batizei até você, era um padre já antigo, né? Claro, Zé, vamos, eu batizo sim. Então tá bom, seu padre. Mas tem só uma coisa que eu vim conversar com o senhor. Ah, tá bom, o que foi? É sobre o padrinho. Porque eu queria escolher um padrinho assim, mais robusto, sabe? Um padrinho, porque os padrinhos nossos, coitados, tudo mais pobre que nós, né? Eu queria um padrinho assim mais importante. Ô Zé, claro,
Quem que você vai escolher para padrinho? Pensou no delegado, no juiz da cidade, né, no prefeito. E aí ele falou, seu pai, sabe o que é? É que eu estava pensando em escolher para ser padrinho do meu menino ou menina que vai nascer, década de 60. O presidente Kennedy. Aí o pai falou, coitado. Mas é o seguinte, o presidente Kennedy, ele mora longe. É difícil, vai ser difícil ele vir para o batizado. Porque é meio fora de mão, Zé, está me entendendo? Ô, seu padre, eu faço questão. Bom, fez questão, acabou. Aí o padre falou, bom, agora então, fez questão. Bom, Zé, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. E o padre é um cristão tem que tentar. Eu vou escrever uma carta para a Casa Branca, lá onde fica o presidente Kennedy, vou explicar que você quer que ele seja o padrinho do seu menino que vai nascer. Tá bom? Tá bom. E o padre fez isso mesmo, diz o caos, né? O padre escreveu a carta para a Casa Branca e depois de uns 6 meses veio a resposta. O menino já tinha até nascido, já estava ali no berço, e a resposta foi a seguinte: Senhor José, infelizmente não tenho nenhuma viagem marcada para o Brasil neste ano e nem para o interior das Minas Gerais. Mas eu faço questão de batizar o seu filho, e para isso estou mandando uma procuração. Assinado, presidente John F. Kennedy. Aí o padre não teve outro remédio senão fazer o batizado do menino, mediante a procuração aberta, e conta-se a lenda que o Zé teve o Zezinho, que era o filho, e o padrinho do Zezinho ficou o presidente John Kennedy. Não terminou ainda não. Eu sei que já passou o tempo, mas o Fernando falou até 11h30, você falou? 9h30. Vocês aguentam mais uns 2 minutos? Aí, gente, tá lá o Zé no campo de mandioca, aquele sol quente, meio-dia, arrancando mandioca, década de 60, com aquele radinho 4 faixa, a pilha, pendurado num toco, cantando lá as modinhas de Tunique e Tinoco, que na época eram novinhos, né? Comecinho de carreira. E tá lá o Zé escutando a modinha, arrancando as mandiocas, quando de repente parou a programação musical e o locutor falou: agora uma notícia internacional muito triste. Acaba de ser assassinado em Dallas com 2 tiros o presidente John F. Kennedy. O Zé ficou louco. Largou enxada, largou rádio, largou mandioca, saiu correndo por meio da plantação, chegou em casa branco. Sabe quando você está pálido, passando mal? Chegou assim, Maria olhou para ele: Zé, o que foi? Você está pálido. Deu uma água com açúcar. Eu falei: o que foi, pelo amor de Deus? Ele falou: Maria do céu, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu uma desgraça da nossa família. Da nossa família. Mas o que foi, Zé? Fala o que foi. Mataram o compadre Kennedy. Maria falou: meu Deus do céu, e agora? Como é que nós vamos fazer? Maria sentou ali, rebolou panela, bateu prato. Falou: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Porque a gente, como parente próximo, tem que tomar uma providência. Ai, Maria, não sei o que a gente faz. Ela falou: Zé, já sei. Arrei os burros na carroça, que eu quero ir agora pessoalmente fazer um chazinho de camomila para a comadre Jaqueline. Como é que está a comadre Jaqueline uma hora dessa? Simplicidade. Evidente que é um caos, não é? Mas é a simplicidade. Gente, é isso que nós tínhamos para falar na noite de hoje. Mas eu não poderia deixar uma recomendação para vocês. Em todas as palestras que eu faço, praticamente, a gente fala isso, não é? Sorria. Mesmo na adversidade, sorria. Mesmo que não esteja lá muito aquelas coisas, sorria. Porque disse o Mário Quintana, o poeta de Alegrete, olha lá: o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. E eu costumo dizer que nós que somos homens, nessa reencarnação do sexo masculino, nós, né? Precisamos aprender a sorrir com as mulheres, porque as mulheres sorriem mais que os homens, e são mais felizes que os homens.
Que coisa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Pega um elevador no edifício grande, descem 2 homens pelo elevador. Um fala para o outro, boa tarde, boa tarde. Acabou a conversa. O máximo que eles vão falar lá dentro, um fala para o outro assim, chove, ou fala, chove. Calor, né? Calor. Faz frio? Pode ser. Acabou. Chegou lá embaixo, abriu, cada um vai pro... Acabou. As mulheres são diferentes, elas sorriem mais que os homens, elas são mais felizes. Abre o mesmo elevador, desce as 2 mulheres, uma já com a mão no ombro da outra, assim, conversando, falando. Aí você fala, não, já são amigas. Não, elas se conheceram no 6º andar, chegou no térreo, ela já sabe tudo da outra. Qual a tintura do cabelo, onde é que ela comprou a bolsa, o sapato, que time de futebol torce, se é católico, espírita, evangélica, se faz isso, faz aquilo, se o filho já foi para o exterior, se não foi, se formou, se não formou, elas sabem tudo. E com isso elas sorriem, e com isso elas se divertem. Leva a sua esposa numa festa, ou a sua namorada, ou a sua companheira. O homem leva na festa. Aí no outro dia um homem encontra o outro, um amigo. Ei, fulano, tudo bom? Tudo bom? Foi na festa? Fui. Ô, rapaz, não deu para eu ir. Como é que foi lá? Foi tudo bem. Ah, então beleza. Acabou o assunto. Acabou. Vamos falar de outra coisa. Foi tudo bem, nada aconteceu. A mulher é diferente. Encontra a sua esposa que foi na festa com uma amiga que não foi. E aí ela diz assim, você foi na festa? Fui. Menina, não pude ir. E como é que foi lá? Ela fala, menina, senta aqui que eu vou te contar. 2 horas de conversa. E elas falam tudo. Então sorria bastante, meus amigos de Extrema, e eu queria desejar muita coisa para vocês. Primeiro, feliz aniversário aqui da casa, a todos os trabalhadores, os frequentadores, e eu queria desejar uma porção de coisas. Mas como eu não tenho competência para isso, eu vou deixar na mão de um poeta, porque ele sim vai desejar tudo de bom para vocês. E ele vai dizer assim, desejo a vocês o fruto do mar, cheiro de jardim, namoro do portão, um domingo sem chuva, uma segunda sem mau humor, um sábado com seu amor. Desejo a vocês filme do Carlitos, uma conversa com amigos, uma crônica do Rubem Braga, viver sem inimigos, um filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. Desejo a vocês música de Tom com letra de Chico, um frango caipira numa pensão do interior, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, ver a banda passar. Desejo a vocês noite de lua cheia, rever uma velha amizade, ter fé em Deus, não ter que ouvir a palavra não, nem nunca, nem jamais, nem adeus. Rir como criança, ouvir canto de passarinho. Desejo a vocês sarar de um resfriado, por exemplo, escrever um poema de amor que nunca será rasgado. Desejo a vocês formar um par ideal, tomar banho de cachoeira, pegar um bronzeado legal, aprender uma nova canção, esperar alguém na estação, ou na rodoviária, ou no aeroporto, onde vocês queiram. Desejo a vocês queijo com goiabada, pôr do sol na roça, uma festa, um violão, uma seresta. Desejo a vocês recordar um amor antigo, ter um ombro sempre amigo, bater palmas de alegria. Desejo a vocês uma tarde amena, calçar um velho chinelo, sentar numa velha poltrona, tocar violão para alguém, ouvir a chuva no telhado, vinho branco, bolero de Ravel e muito carinho meu, não podia ser ninguém mais do que Carlos Drummond de Andrade. Meus amigos de Extrema, muito obrigado. E eu quero agradecer demais a todos e quero deixar 2 frases. Posso? Porque você falou que o mentor espiritual que é Jerônimo Mendonça, eu tenho assim um carinho, um amor muito grande pelo Jerônimo. Temos uma palestra sobre o Jerônimo e o Jerônimo falava assim, um dia perguntaram para o Jerônimo, Jerônimo, para você o que é a felicidade? E ele disse assim, olha meu filho, para mim que estou deitado de costas há 30 anos, felicidade para mim seria virar um pouquinho de lado. Mas não é essa frase que eu ia deixar, não. A primeira frase que eu deixo é a seguinte, é de Mário Lago. E Mário Lago disse assim, o dia em que o homem perder as esperanças pode apagar o arco-íris. E a segunda e última frase, agora é a última mesmo, hein? Tá bom? É de Clarice Lispector.
E eu vou falar no feminino, porque ela é uma poetisa, né? E nós não vamos deformar nenhuma frase dela. E ela disse assim um dia: por todos os lugares por onde passei, procurei deixar o melhor de mim mesma. Se não fui notada, é porque não me olharam com os olhos do coração. Meus amigos de Extrema, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado.